A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? O meu nome é Thiago e seja bem-vindo ao meu humilde canal Bíblia Verso. É o mesmo título que eu costumo usar lá no YouTube, né? Canal Bíblia Verso. Pois bem, eu quero tratar nessa live, para quem quiser acompanhar, sobre Jesus. Isso mesmo, Jesus como o único caminho. Único caminho para quê? Para onde? Nessa live eu quero mostrar essa direção, este caminho, este único caminho que leva você e eu a Deus. Não existe outro caminho para se achegar a Deus, para se achegar à perfeição. Eu quero dar uma lida aqui numa passagem que confirma o que eu estou falando. Essa passagem se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui é Jesus falando para os discípulos, né, que ele é o único meio de se chegar a Deus. E não só o único meio, não só o único caminho, mas ele é a verdade e ele é de fato a vida. De modo que eu posso dizer, meus irmãos, que Jesus, se ele é o caminho para se achegar a Deus, então a gente tem que andar como Jesus andou. E nos evangelhos a gente aprende como foi a conduta de Jesus quando esteve aqui na terra. Como ele se comportou em relação a Deus e em relação às pessoas. Para quem está acostumado com os evangelhos, para quem já leu os evangelhos, vai perceber como Jesus tratava as pessoas. Então é este caminho que temos que seguir. Seguir o exemplo de Jesus. No trato com Deus e no trato com as pessoas. Essa é a forma de andar no caminho que leva a Deus. Por isso que Jesus diz que ele é o caminho, porque ele é o maior exemplo, o maior padrão que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. Entende? De modo que, se você quer agradar a Deus, então você tem que imitar Jesus. Você tem que andar como Jesus andou. E isso vai agradar a Deus. E você andando como Jesus andou, você vai chegar a Deus. De modo, quando Jesus diz também que é o caminho, significa que não há outro meio de se chegar a Deus. Se você pensa que é através de alguma religião, se você pensa que é através de alguma seita, ou seguindo determinados caminhos que não seja o próprio Senhor Jesus, você nunca vai chegar a Deus. Há aquele jargão que as pessoas gostam de dizer, que diz que todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Esse texto que eu acabei de ler, que se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus deixa claro que não tem outra maneira de se achegar a Deus se não for por ele. E isso já descarta completamente a ideia de que qualquer religião leva a Deus. Nenhuma religião leva a Deus. Só Jesus leva a pessoa a Deus. De modo que para Deus não existe várias religiões, isto é, várias maneiras das pessoas se relacionar com ele. Não existe isso para Deus. O que existe, nas palavras de Jesus, a única forma de se relacionar com Deus é através de Jesus. E como ele disse, ele é o caminho. Então devemos caminhar como ele caminhou. Viver como ele viveu. Porque também o texto que eu acabei de ler aqui fala que ele é a vida. Quando Jesus fala que é a vida, significa que ele proporciona a verdadeira vida que devemos ter. O verdadeiro significado da vida. Às vezes as pessoas ficam procurando entender qual é o significado da sua vida, qual é o significado da sua existência. E muitas vezes entram em depressão, se sentem solitárias, porque não conseguem encontrar a resposta para essa pergunta. Perguntas do tipo, será que estamos sozinhos nesse vasto universo? E bate aquela depressão, aquele sentimento ruim de vazio. Mas Jesus é aquele que proporciona a verdadeira vida, é aquele que dá o significado para a sua vida, te dá uma meta, um objetivo. Porque o ser humano sem objetivo, o ser humano sem metas, o ser humano sem um direcionamento, ele se torna, como eu posso dizer, realmente sem direção, sem significado. E acaba entrando num abismo profundo, procurando de várias maneiras encontrar o significado da vida. Uns apelam para as religiões,
para o ocultismo, esoterismo. Outros apelam para bebida. Apelam para bebida ou algum tipo de droga para tentar fugir da realidade. Para tentar, ou então, encontrar o significado da sua vida. Talvez tendo aí um colapso mental. Talvez viajando na maionese sob os efeitos de algum produto químico. Outros tentam encontrar na vida sexual desordenada, né? Praticando todo tipo de situação constrangedora, mas tentando encontrar na sexualidade o significado da vida. Por incrível que pareça, meus amigos e minhas amigas, as pessoas procuram de várias maneiras tentar preencher o vazio, tentar dar aquele significado para suas vidas através de diversas coisas que na verdade não preenche. Porque quanto mais você usa essas coisas, mais você tem vontade de usar de novo, e de usar de novo, e nunca se sacia. Porque você está tentando preencher o vazio da sua alma com coisas passageiras, com coisas que até proporcionam um determinado prazer, mas é um prazer momentâneo, um prazer temporário. E aí fica nesse círculo vicioso, e não sai do lugar. Porque o vazio que está na alma do homem, da alma do ser humano, é eterno. Então precisa de algo eterno para tapar este buraco da existência. E Jesus se propõe a dizer que ele é a vida. Ele é o significado da vida. Ele é o único que pode tapar este buraco eterno da existência que há nas nossas almas. Esse anseio, essa aflição, essa angústia que às vezes a gente sente e não entende por que estamos sentindo isso. É o vazio da alma. E por não entender, a gente busca, como eu disse aqui, diversas maneiras de preencher esse vazio, de se aprofundar neste vazio cada vez mais, como um abismo sem fim. É porque está buscando preencher esse vazio da maneira errada. Mas Jesus se propõe a ser este tapador de buraco da sua vida, de dar significado à sua existência aqui na Terra e por toda a eternidade. É só Jesus que pode fornecer isso. Você pode correr em qualquer lugar do mundo, você pode ir em qualquer religião, você pode frequentar qualquer religião, você pode seguir aí qualquer ideologia, qualquer partido, qualquer visão política. Você não vai encontrar o preenchimento do vazio da sua alma nesses lugares. Você pode usar drogas, você pode fazer qualquer coisa para tentar preencher esse vazio, você não vai conseguir. Porque são coisas passageiras. São coisas ineficazes, limitadas. Mas Jesus, ele garante para você que ele pode saciar esse vazio da sua alma. Ele é o único que pode fazer isso. Outro termo aqui que Jesus aplica a si mesmo, né? Ele diz que ele é o caminho, ele diz que é a verdade e a vida. Falando de verdade, né? Eu pulei para a vida aqui, mas tem um outro item, um outro adjetivo que Jesus aplica a si mesmo, verdade. Jesus é a verdade. E se Jesus é a verdade, temos que acreditar nele. Jesus é a definição, o significado de verdade. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus é, tudo que Jesus falou é verdade. E é a partir dessa verdade que a gente monta a nossa vida. A gente encaixa os alicerces da nossa vida, fundamentado nessa verdade. Se Jesus é a verdade, acredite nele. Se Jesus, tudo que ele representa, tudo que ele falou é verdadeiro, então acredite. Você não vai se decepcionar. Jesus chama para si essa responsabilidade. Eu sou a verdade. E qualquer coisa que é contrária ao que Jesus diz, ao que Jesus é, não é verdade. É mentira. Acredite em Jesus. Ele vai te direcionar no caminho da verdade. E você jamais será confundido. Você jamais será decepcionado. Quantas decepções a gente temos nessa vida? Em acreditar em pessoas, em acreditar em determinadas coisas que achamos que ia resolver nossos problemas. E na verdade só piorou. Frustração, traição, decepção. Coisas que pareciam verdade, mas depois se revelou mentirosas, falsas, hipócritas. Mas Jesus jamais te decepciona. Jesus jamais faria você ficar decepcionado, frustrado. Porque ele é a verdade. Então, meus amigos e minhas amigas, Jesus é o caminho. Ande por ele. Ande como ele andou. Jesus é a verdade. Acredite nele. Ele não está mentindo. Ele é a própria verdade. Ele é a encarnação da verdade. Jesus é a vida. Jesus é o único que pode proporcionar aquilo que você precisa para a tua vida. Pode preencher o vazio eterno que está na sua alma.
Você pode, eu garanto para você, você pode procurar em qualquer religião, qualquer crença, qualquer ideologia política, social. Você pode correr nos 4 cantos da terra, que você não vai encontrar a verdade, a resposta que a sua consciência, a sua alma indaga. Você não vai encontrar. Você não vai achar. Você pode voar no espaço sideral, você pode ir nas profundezas do mar, você não vai encontrar a verdade. Porque a verdade sempre esteve diante de você. E a verdade fala com você todos os dias. Essa verdade é o próprio Cristo falando na tua consciência, mostrando que Ele vai te levar ao Pai. Jesus garante que Ele vai te levar ao Pai eterno. Jesus garante que você vai se encontrar com Deus. E todas as suas dúvidas, todas as nossas dúvidas sobre o que e como, o porquê estamos aqui, serão respondidas. Mas até lá você pode caminhar com Jesus. Até lá você pode viver como Jesus viveu. Até lá você pode continuar acreditando em Jesus. Porque é no final que você vai ter aquilo que você sempre buscou. Mas que com palavras você nunca conseguiu expressar. Porque tem coisas na nossa alma que a gente não consegue expressar com palavras. Tem desejos no nosso ser que a gente não consegue definir com palavras. Mas Deus conhece o teu coração. O Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis, conhece o interior do homem. Conhece o coração do homem. E quando falta palavras para expressar o significado, para expressar esse desejo, essa ânsia, essa coisa que aperta o coração, que palavras não conseguem descrever, o Espírito Santo traduz isso para Deus. E Deus responde com graça. Deus responde com misericórdia, com bondade. Deus tira o peso que está na tua consciência. O sentimento de culpa que te esmaga, Ele remove. A depressão, essa sensação de tristeza extrema, de solidão, Deus remove isso do seu coração. Ele deixa a sua alma leve. Porque foi isso que Cristo conquistou na cruz pra gente. Ele deu sua vida, Ele derramou seu sangue, Ele foi pendurado numa cruz para que a gente fosse salvo dos pecados que corroem nossa consciência. O sentimento de culpa, de medo, que tenta nos destruir. Jesus levou tudo isso na cruz do Calvário, sobre si. Ele assumiu todas as nossas maldições, internas e externas. Ele assumiu todos os nossos medos, todas as nossas doenças físicas e mentais. Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Ele levou na cruz do Calvário. De modo que Jesus levou não somente as suas doenças mentais, mas também levou as tuas doenças corporais. De modo que você pode orar em nome de Jesus Cristo, mandando que a enfermidade que está no teu corpo saia. Porque Jesus já levou. A doença física não tem direito de estar no teu corpo, meu amigo e minha amiga. Porque Jesus levou na cruz. Jesus te libertou. O sentimento de culpa que você está sentindo não tem o direito de estar mais na tua mente. Porque Jesus já levou a tua culpa. Deus não te olha mais com os olhos de juiz. Porque você acreditou em Jesus Cristo. Quando você acredita em Jesus Cristo, Deus te perdoa de tudo que você fez. E ninguém pode te condenar. Ninguém pode te acusar. Lembra que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em ato de adultério? Quando aqueles homens começaram a acusar ela, aqueles religiosos, dono da moralidade, começou a acusar aquela mulher de adultério, perguntando para Jesus o que deveria ser feito com aquela mulher. Eles, no entendimento deles, eles achavam que aquela mulher tinha que ser apedrejada porque ela foi pega no ato de adultério. Mas Jesus disse para eles: quem não tiver pecado de vocês, atire a primeira pedra nela, pode atirar. E nenhum daqueles homens hipócritas, religiosos, foram capazes de levantar a mão contra aquela mulher. E depois que eles foram embora e ficou só Jesus com aquela mulher, Jesus pergunta para aquela alma oprimida pelos seus pecados e pelas pessoas. Ele pergunta: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela fala: não, Senhor, ninguém. E Jesus fala: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e muda a sua vida. Vai e me siga. É isso que vai fazer você se sentir bem. É isso que vai arrancar o peso que está na tua alma. É isso que vai arrancar todo o medo, todo o receio, todas as acusações da tua consciência ou de pessoas à tua volta que te acusam de várias coisas, que não te entende, que não te compreende. Mas Jesus te entende. Jesus te compreende. Ele conhece o teu coração. Ele é o único que pode trazer o bálsamo para a tua alma. Oh, meu amigo, oh, minha amiga. Entregue sua vida completamente a Jesus. Confia nele.
que Ele vai te carregar. Ele vai te sustentar. Ele vai enxugar suas lágrimas. E você vai passar por essa vida, por esse pouco tempo de vida que nós temos aqui nessa terra, da melhor maneira possível. Até aquele dia, aquele grande dia que estaremos diante de Deus. O texto que eu li, Jesus falou que Ele é o caminho que leva a pessoa a Deus. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. E Ele quer levar você a Deus. Jesus quer fazer você conhecer o Pai dele. Obviamente você vai conhecer Jesus também. Porque a gente conhece Jesus, Deus, o Espírito Santo através da Bíblia Sagrada, através da palavra, através da nossa fé. A gente acreditamos neste livro. A gente acreditamos no Jesus descrito aqui na Bíblia. Mas não é uma crença somente teórica. A gente sente, a gente vive Jesus. Porque Jesus é a vida, como ele disse. Então, em nome de Jesus Cristo, entregue sua alma sem reserva para Jesus. Confia nele. Para de se sentir culpado. Para de se sentir culpada. Jesus já pagou o preço. Não tem motivo para você ficar aí se lamentando, depressivo, com um sentimento de vítima, como se fosse um coitadinho, como se fosse uma coitadinha. Não, você é um príncipe de Deus. Você é uma princesa de Deus. Jesus garantiu isso. Todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. Você é filho de Deus. Não acredite nessa mentira do diabo que diz que você não é. Que você não vale nada, que você não presta. Que você não merece viver. Que você não merece nada. Isso é mentira dele. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Qualquer coisa contrária a isso não vem do Senhor. Deus não olha para você, meu irmão e minha irmã, como se fosse alguém que não vale nada. Você vale muito para Deus. Sabe por quê? Sabe por que você vale muito para Deus? Porque Jesus deu a sua vida por você. Ele morreu na cruz por você. Ele sofreu por você. Ele pagou o preço de sangue por você. Olha o tanto que você vale. Você foi comprado. Você foi comprada com sangue de Jesus Cristo. Então não adianta você ficar com esse sentimento de querer desistir de viver. Não jogue sua vida fora, porque Jesus comprou ela. Agora você tem um valor imensurável para Deus. Você tem um valor incalculável para Deus. E esse valor incalculável é o sangue de Cristo. Você não está vivendo em vão. Você não está vivendo por acaso. Você está vivendo na mão de Deus. Amparado pela graça de Deus, pela bondade de Deus, que foi demonstrada através de Jesus. Confia naquilo que a palavra promete para você. Garante para você. Você é filho. Você é filha de Deus. Você é príncipe. Você é princesa de Deus. Não importa o que os homens dizem. Não importa o que a tua consciência diz contra você. Não importa o que o diabo fala contra você. O que importa é o que a palavra diz a teu respeito. Entende isso? E sua vida será melhor. Entende isso? E você vai começar a viver de uma forma que glorifica o nome do Senhor. Você vai ver coisas acontecendo à tua volta. Você vai ver caminhos desbloqueando automaticamente. Você vai ver o diabo fugir da tua presença. Porque a glória, o Espírito Santo, que foi um dom de Deus para você, que Jesus deu para você, como diz a palavra, né? João Batista falou que Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele dá o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em você vai te levantar, vai te sustentar, vai te dirigir, vai abrir todos os caminhos, vai expulsar todo o mal. Vai transformar a sua família começando por você. A mudança começa no seu interior e ela se expande por toda a sua família, por sua casa. A graça de Deus começa a ser partilhada através da tua vida e alcançar outras pessoas que para os outros não tem solução. Para muitos não tem jeito. Mas para Deus tudo é possível. Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Jesus também disse, tudo que você pedir em meu nome ao Pai, vos será concedido. É garantia de Jesus. Mas essas promessas só podem ser acessadas através da fé. Quando você acredita naquilo que Jesus diz. Quando você acredita que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, pare de chorar. Enxugue suas lágrimas. É bom chorar, mas não permaneça chorando. Enxugue suas lágrimas. Erga sua cabeça. Você não é qualquer coisa não, meu irmão. Você não é qualquer coisa não, minha irmã. Eu te falei aqui. Vocês são príncipes de Deus. Se Deus é o rei, vocês são príncipes e princesas. Vocês são filhos de Deus. Ainda que o seu pai e sua mãe terrena te desampare, Deus nunca te desampara. O Pai nunca te abandona. É mais fácil você se afastar do Senhor do que o Senhor se afastar de você.
Porque Deus, ele não tira a sua promessa. Aquilo que ele promete fazer, ele faz. E a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você está garantido. Deus vai fazer você chegar até o final da sua caminhada aqui na terra. Nada vai te parar. Ainda que no mundo você tenha aflições, mas Jesus falou, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa vitória de Jesus é tua agora. Comece a pensar com a mente de um vitorioso, com a mente de uma vitoriosa. Não diga palavras negativas, ao mesmo tempo que você diz palavras positivas. O que eu quero dizer, vou dar um exemplo. Vamos supor, você está desempregado, você precisa de um emprego. Aí você fala, em nome de Jesus Cristo, eu sei que Deus vai me abrir uma porta de emprego. Aí você sai para procurar este emprego. Aí de repente você toma a primeira porta na cara. O seu currículo é recusado, ou não tem resposta. Ou então, aquele que está fazendo entrevista diz para você, pode aguardar que a gente vai retornar qualquer coisa. Aí você começa a dizer outra palavra. Tá difícil a situação do país, não tô conseguindo nada, não tô conseguindo emprego, as portas estão fechadas. Note, de uma fonte não pode sair água doce e água salgada ao mesmo tempo. A primeira momento de fé que você mostrou é anulado pela sua incredulidade, logo em seguida pelas decepções que aparecem, quando você recebe os primeiros nãos. E não é assim que um cristão deve pensar. Não é assim uma pessoa que acredita em Deus tem que pensar. Você tem que continuar repetindo até o fim, até a porta se abrir. Não, Deus vai me abrir essa porta. Mesmo que na sociedade, a economia do país, agora essa questão de eleição que estamos tendo este ano, essa briga política, independente que aconteça depois das eleições, não importa. Porque quem está no controle é Deus. Não importa se vai ser Bolsonaro ou se vai ser Lula. O que importa é que Deus está sempre no controle. Deus está sempre no controle. E se ele está no controle, você tem que confiar nas suas promessas. E sempre repetir para si mesmo e para Deus. Porque Deus já sabe. Mas você tem que também acreditar nisso, do que você está falando. Não, Deus vai me abrir essa porta. Deus vai me curar dessa enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Deus vai libertar meu ente querido. Sabe? Você tem que repetir isso. Mesmo quando a situação está adversa. Porque é aí que entra a fé. A fé vê aquilo que não pode ser visto, na verdade. Porque os olhos de carne vão enxergar o problema. Vai enxergar o gigante na frente. Mas os olhos da fé vão enxergar o gigante caído. Vai enxergar o problema solucionado, resolvido. Você tem que viver como se os problemas já tivessem solucionado. Você tem que pensar, você tem que treinar a sua mente, o seu coração, para acreditar na solução, na vitória, na bênção. E não na derrota, no fracasso, no pessimismo, palavra de derrota, só reclamando, só murmurando, só se queixando, só se sentindo coitadinho, se sentindo coitadinha. Deus não quer você assim prostrado não, meu irmão. Deus não quer você prostrado, minha irmã. Deus quer que você de cabeça erguida. Como um príncipe e uma princesa vai andar com o rosto baixo? Como um derrotado, como um fracassado? Que tipo de príncipe, que tipo de princesa é essa? Nem parece que, de fato, é filho de Deus. Haja como filho de Deus. Haja como uma filha de Deus. Porque isso glorifica Deus na tua vida. E faz com que as promessas se cumpram na tua vida. Eu não sei se especificamente Deus prometeu algo específico para a tua vida. Mas se foi Deus que prometeu, vai se cumprir. Eu não sei o que você está buscando. Mas eu te aconselho a você buscar Jesus. Sempre. Não importa as outras coisas que agregam a tua vida, as tuas necessidades. Jesus mesmo falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Note que, para Deus, são coisas que devem ser acrescentadas, mas não é o importante. O importante é você ter comunhão com Deus. O importante é você caminhar com Cristo. O importante é você viver com Cristo. O importante é você acreditar em Cristo, que é a verdade. E as coisas vão sendo acrescentadas. A porta de emprego vai se abrir, a doença vai se curar, o seu ente querido vai se converter, você vai ser liberto, ou aquele seu conhecido, aquele seu familiar vai ser liberto de algum vício, de algum mal, de alguma influência maligna. Mas tudo isso começa, meus irmãos e minhas irmãs, em você, na sua postura. Sabe o que a Bíblia fala que você é também? Sacerdote. Né? A carta de Pedro fala que a gente é sacerdote. O que é um sacerdote? É aquele que assiste diante de Deus. É aquele que tem contato direto com Deus. Sem nenhum intermediário. Que está sempre próximo de Deus ali. E também é aquele que representa Deus para as pessoas. Esse é um sacerdote. E Deus te colocou nessa posição. O teu status hoje é de príncipe, princesa. Sacerdote e sacerdotisa.
de Deus por causa de Jesus. Você tem essa posição. Então pare de agir como um coitado, como um mendigo espiritual, como um derrotado, como um fracassado, como um masoquista. Como aquele que diz, ó vida, ó céus. Para com isso. Levanta a cabeça. Faça que nem Ana. Lembra de Ana e Penina? Né? Ana queria ser mãe, mas era estéril. E Penina tinha 2 filhos. E sempre zombava de Ana. E Ana também vivia com aquele espírito de derrota, de fracasso. E ainda era humilhada pela sua rival. Mas o que Ana foi fazer? Qual foi o segredo de Ana para o sucesso de Ana? Ela foi orar. Ela entrou na casa de Deus e orou. Só que ela não conseguia expressar o que ela estava sentindo com palavras. Ela só mexia os lábios. Porque aquilo que ela estava sentindo não era possível ser expresso por palavras. Mas Deus entendia essa linguagem do coração. Essa linguagem de uma alma ferida. Deus entende. Só que os homens não entendem. Tanto é que o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Falou para ela largar o vinho, parar de beber. E ela explica para o sacerdote que não, eu não estou bêbada, mas é que eu estou derramando toda a minha aflição, minha angústia, meu desejo, meu sonho diante do Senhor, só que eu não posso expressar por palavras. Não me veja como uma mulher leviana. É isso que Ana fala para o sacerdote Eli, que não tinha, naquele momento, nenhuma visão espiritual, ele só estava vendo o carnal e fez um mau julgamento. E acontece isso, né? As pessoas fazem um mau julgamento de você. Não sabe o que você está sentindo. Não sabe o que você está passando. As pessoas não entendem. Às vezes até pessoas próximas a você não entendem o que você está passando. Mas Deus entende. As pessoas te julgam, mas Deus não te julga. Porque Ele consegue ler aquilo que, na verdade, só Deus consegue ler aquilo que está no teu coração. Nenhuma pessoa vai conseguir fazer isso. Mas Deus consegue. E qual foi o resultado disso? Depois que ele viu que ela não estava bêbada, mas que ela estava angustiada, ele fala para Ana, não, então seja feito conforme você deseja no teu coração. Que o seu pedido seja atendido. E ele nem sabia o que ele estava ali falando, qual era o desejo, qual era o anseio de Ana. Mas aquelas palavras, por ele ser o sacerdote, aquelas palavras soou como palavra de Deus para Ana. Como se Deus estivesse usando a boca do incrédulo Eli, aquele sacerdote incrédulo, para falar para Ana, ó, Ana, eu estou usando esse incrédulo para dizer para você que eu ouvi sua oração e vou responder. Ó, Deus está falando, hein? Deus ouviu sua oração e Ele vai responder. Ele vai responder. Você acredita nisso? Estou sentindo uma graça tão forte aqui agora, da parte de Deus. Estou sentindo o Espírito Santo remoendo minha alma, minha mente, para te dizer isso. Deus está respondendo a sua oração. Ele já ouviu, ele já entendeu. Assim como ele fez com Ana. E quando Ana entendeu isso, ela se levantou, né? Limpou as lágrimas dos olhos, levantou como uma princesa de Deus e foi para sua casa. Teve um relacionamento com seu marido. E adivinha o que aconteceu? Para quem conhece a história? Ela ficou grávida. Finalmente realizou seu sonho. Lógico que eu não citei o voto que ela fez, porque ela fez um voto que se Deus desse um filho para ela consagraria esse filho para ser sacerdote no templo do Senhor. E aí nasce Samuel. E aí ela cumpre o voto que ela fez. Mas não parou por aí não, viu? Deus honra tanta fé. Ó, vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Sabe a coisa que mais agrada a Deus? É fé. A fé agrada tanto a Deus que Ele não tem o prazer só de dar aquilo que você está pedindo, mas Ele quer dar muito além do que você está pedindo. Muito além do que você imagina. Porque com Ana, quando Ana cumpriu seu voto, entregou Samuel para ser sacerdote e foi um grande profeta do Senhor, sabe o que Deus fez com Ana? Deu mais 5 filhos. 5 filhos. Ana pediu um filho. Ganhou 6, contando com o sacerdote Samuel. Ganhou 6 filhos. E aí? Eu pego o exemplo também da mulher Cirofenícia, né? Ela vai atrás de Jesus e pede para Jesus ter misericórdia dela e curar sua filhinha que estava endemoniada. E os discípulos que estavam andando com Jesus falou para Jesus, Jesus, manda essa mulher embora, ela está incomodando, gritando atrás da gente, pedindo para o Senhor resolver o problema dela. Olha só a insensibilidade dos discípulos, a falta de amor para com o próximo dos discípulos. Só que Jesus parecia que estava entrando na pilha dos discípulos. Parecia, mas era um teste para ela. Porque ele fala para aquela mulher, não é lícito pegar o pão das crianças e dar para os cachorrinhos. Falou, parecia uma palavra dura para aquela mulher. Mas aquela mulher persistente, e ela não ia voltar para casa sem antes receber a bênção do Senhor, sabe o que ela fez? Mas Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, da mesa das crianças. E sabe o que Jesus falou para ela? Grande é a tua fé, mulher. Grande é tua fé. Pode ir para tua casa que a sua filhinha está liberta do demônio.
E ela foi para casa e encontrou sua filha completamente liberta do poder do diabo. Sabe o que aconteceu ali, meus irmãos? Jesus, no começo dos evangelhos, a princípio, o seu ministério era para os judeus, para os israelitas. Eles que iam primeiro usufruir das bênçãos que Deus havia prometido a Abraão lá atrás, e que em Cristo ia ser abundante essas bênçãos. Eles iam ser os primeiros a receber essa bênção. Só que os gentios, as pessoas, que era o caso daquela mulher Ciro-Fenícia, que era estrangeira, que era de uma nação pagã, ela cortou o caminho. Na verdade, ela inverteu o cronograma de Deus, porque Deus vinha primeiro para os judeus. E Jesus falou baseado nisso, por isso que ele falou, primeiro o pão deve ser dado para os filhos, para as crianças. Só que a fé daquela mulher fez ela pular na frente dos judeus. Sabe o que a gente aprende com isso? Que a tua fé te coloca diante de Deus, face a face com Deus, de modo que ele te responde na hora o seu pedido. Mas é preciso fé que aquela mulher teve. Fé que inverteu o cronograma de Deus. Em vez de ela esperar a vez dela, que ia ser lá para trás, é como se ela tivesse pulado do último lugar da fila para o primeiro lugar da fila. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você quer ver Deus de fato irritado com você? É quando você é incrédulo. Incredulidade é algo que Deus detesta, que Deus abomina. Mas se você acredita no Senhor Jesus, o céu se abre. O céu se abre. Chuvas de bênção caem sobre tua vida. Chuvas de bênção caem sobre a vida da tua família. Você acredita nisso? Hein? Príncipe de Deus. Você acredita nisso? Princesa de Deus. Hein, sacerdotes do Deus vivo? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Se vocês acreditam, tudo é possível. Se vocês acreditam, tudo é possível. Outro detalhe, enxerga as coisas como Jesus enxergava. Lembra de Jairo e sua filhinha, de 12 anos? Quando ele foi pedir para o mestre curar sua filhinha que estava à beira da morte? E no caminho para a casa de Jairo, chegam pessoas para avisar a Jairo para não mais incomodar o mestre, porque a menininha já havia morrido? E sabe o que Jesus fala para Jairo? Ignora o que eles estão falando. Continue acreditando. E aí Jesus chega na casa de Jairo. Ele chega lá e tem um monte de gente chorando. Tem um monte de pessoas chorando. E Jesus só fala para aquelas pessoas que estavam lamentando: não chore, a menina está dormindo, ela não está morta. E todo mundo começou a rir dele, porque todo mundo sabia que a menina estava morta. Só que Jesus foi lá, tirou todos esses incrédulos chorões de dentro de casa, só trouxe Jairo, sua esposa, e mais 3 discípulos, e disse para a menina: levanta. E a menina voltou à vida. O que eu quero dizer com isso? Onde as pessoas enxergam morte, Jesus enxerga a vida. Onde as pessoas enxergam doença, Jesus enxerga a saúde, Jesus enxerga a cura. Onde as pessoas enxergam a porta fechada, Jesus enxerga a porta aberta, escancarada. Onde as pessoas enxergam problema, Jesus enxerga a solução, a resolução do problema. Enxerga as coisas da perspectiva de Jesus, da perspectiva de Deus. E você vai ver os milagres acontecer na tua vida. E você vai dar testemunho. Onde quer que você esteja, você vai falar o que Jesus fez na sua vida. Por isso, eu concluo essa live afirmando o que eu li aqui no texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Não desista, filho de Deus. Não desista, filha de Deus. Que Deus abençoe. Tchau.